colocar aqui o título, então, para iniciarmos aí a live de hoje. Como eu costumo dizer, chama aí as amigas, também os amigos, por que não, né? Muitas vezes os amigos têm aí parceiras e isso diz respeito também a eles, né? É importante estar atentos a esses sinais de disfunção sexual feminina, que é um tema de hoje, né? Então, eu vou falar para vocês desses sinais e vou falar um pouquinho aí das possibilidades que a gente tem quando identifica algum desses sinais em meio aí à relação sexual, né? Como eu me sinto, como a minha parceira diz que se sente, seja eu homem ou mulher, porque aí a gente também precisa considerar, né, as parcerias entre mulheres e é importante estarmos atentos a esses sinais, certo? Só aqui aguardando, né, o pessoal chegar na live e colocando aqui o título da live de hoje para vocês, que são os 4 sinais de disfunção sexual feminina. Vamos lá, então. Aproveite aí para compartilhar com as pessoas os seus contatos que você acredita que possam se interessar pelo tema, né? A gente tem aqui hoje histórias bem importantes de pessoas que eu recebo, que eu ouço falar aí com relação a esses sinais de disfunção, né? Vamos aguardar aqui. Então, para a gente começar do começo, né? O que são disfunções sexuais femininas, não é mesmo? Qual é o conceito de disfunção? Só para vocês entenderem um pouquinho e a gente dá início na live de hoje, né? A disfunção, ela é aí uma perturbação ou algum problema, alguma dificuldade em uma das fases da resposta sexual. Eu sei que quem me acompanha aí já entende um pouquinho, né, do que é a resposta sexual feminina. Então, a resposta sexual, tanto feminina quanto masculina, ela diz respeito aí a 3 fases. Então, a gente tem a fase do desejo, a fase da excitação e aí a fase do orgasmo, né? Das sensações de prazer propriamente ditas. E aí, quando a gente tem algum problema em uma dessas fases, nós podemos considerar aí que há uma disfunção sexual. Isso também se há um problema, segundo o DSM-5, que persiste aí durante uns 6 meses e na maior parte das vezes, né? Mais de 75% das vezes que eu vou ter relação sexual, eu enfrento esse problema. Mas, Ju, aí você então só atende pessoas que tenham disfunção durante 6 meses, né? Não, né, gente? A gente sabe que para quem sofre, para quem tá em meio a essa dificuldade, a esse problema, 6 meses é muito tempo, né? Sabemos também que nem sempre a pessoa logo que sente esses sinais, que percebe esses sinais, vai buscar ajuda. Mas antes disso já é possível tratar e é até recomendado justamente para que esse sofrimento não se desdobre, né? Não vá aí sendo agravado. Então, é importante sim que a pessoa procure ajuda profissional o quanto antes, tá? E por isso também que eu trago essa ideia de que a live de hoje é para mulheres, mas também para pessoas que têm
parceiras, independente se você é mulher, se você é homem, se você tem uma parceria, é importante ajudá-la a perceber esses sinais de uma possível disfunção sexual, ok? Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos aí o pessoal da HB Tricô, que legal ter vocês por aqui, é um prazer recebê-los aqui. Também a Fernanda Maciel. Sintam-se à vontade, tá, gente? O papo de hoje é sobre sinais que a gente precisa aprender a identificar de uma possível disfunção sexual, tá? E aí, como eu tava dizendo, vocês podem mandar perguntas, comentários, fiquem bem à vontade. E como eu tava dizendo, a disfunção sexual é a ideia de ter alguma perturbação, algum problema aí durante a resposta sexual feminina. Então, seja na fase de desejo, excitação ou de orgasmo, né? São as sensações aí de prazer. E aí, quando a gente tem uma perturbação, algum problema em uma dessas fases, a gente pode considerar, né, uma disfunção sexual. E aí, a gente precisa investigar um pouquinho disso. Mas, se a gente for falar aí, vocês conhecem, já ouviram falar de alguma disfunção sexual feminina? O que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Algum nome mais específico? Porque eu pretendo trazer isso para vocês, mas muito mais que isso, é importante aprender a identificar esses sinais, né? Muito mais do que gravar o nome de uma disfunção sexual, por exemplo. Mas eu vou trazer a informação completa, só que esses sinais, a gente poder estar sensíveis, né, a esses sinais, tanto conosco quanto com a parceria, é muito mais importante. Por acaso, alguém de vocês já ouviu falar de alguma disfunção sexual? Coloca aí para mim nos comentários, que aí a gente vai conversando sobre isso também, tá? Liz, seja muito bem-vinda. Hoje o papo por aqui é disfunção sexual feminina. Aproveita, gente, clica aí no aviãozinho, envia para aquela amiga, envia para aquele amigo que tem parceria sim, né? Que tem uma namorada, uma esposa, para que o pessoal possa identificar esses sinais com muito mais facilidade e o quanto antes procurar ajuda, ok? Então, vamos começar agora com os sinais. Sinal 1, tá? De que pode estar acontecendo aí uma disfunção. Lembrando que não precisa se estabelecer uma disfunção sexual durante 6 meses, como o DSM-5 traz, por exemplo, né? Que é aí o nosso manual de doenças mentais. Não precisa. Antes disso, né? Porque quem sofre, quem sente o que sente, que vocês vão entender esses sinais agora aqui comigo, muitas vezes identifica antes e tem urgência, né, em resolver essa questão, em poder ter uma satisfação sexual, ter prazer, ter saúde sexual, inclusive, né? Então, o quanto antes a pessoa puder procurar ajuda, poder entender o que está acontecendo, por que esse sinal está aparecendo ali, o que acontece que contribui com esse problema, melhor, porque aí evita, né, mais sofrimento e evita, inclusive, que uma disfunção sexual leve a outra. E vocês já vão entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, o primeiro sinal importante e que é bem comum em consultório, inclusive, assim, de ouvir falar, e aí eu convido vocês a tentarem lembrar também se em algum momento vocês já sentiram dor na relação sexual. Aí a gente vai considerar aqui o sexo com penetração. Mas também é importante lembrar que sexo não é só com penetração, né? A gente tem aí outras formas também de ter uma relação sexual, como o próprio sexo oral, por exemplo, né? Mas imaginando aqui, sexo com penetração, pensando em sentir dor nesse momento, né? Que a princípio a ideia de relação sexual é a gente sente prazer, a gente se sente amada, se sentir bem, né? Gostar daquilo que tá fazendo, ter sensações prazerosas por todo o corpo. Agora vamos imaginar quando a pessoa sente dor. Como que deve ser para essa pessoa, né? Assim, quando a gente, sei lá, corta o dedo, né? Tem pessoas, inclusive, a dor, ela é muito subjetiva, né? Cada pessoa aí
ela relata de uma maneira as suas dores. Para umas é de uma forma mais intensa, para outras nem tanto. Mas quando a gente tem essa expectativa de algo bom, algo que a princípio seria prazeroso, mas aí quando você tem a relação, sente dor, né? E aí quando tem esse sinal de dor, é muito importante tentar perceber, porque as disfunções também são isso, né? Será que é em toda a relação sexual que eu sinto dor? Será que é uma vez ou outra? Com essa parceria ou em certos ambientes, como que isso se dá, né? E há quanto tempo? Será que isso sempre foi assim? E isso para todas as disfunções, tá, pessoal? Então, sempre foi assim, ao longo da minha vida, eu sempre senti uma dorzinha na relação, né? Ou então, eu não sentia, e aí esse ano eu comecei a sentir. Então, é isso que a gente vai também identificar para entender o que pode estar acontecendo, tá? Então, dentro desses sinais de dor, né, pensando no sinal dor, a gente tem aí duas disfunções que podem ser consideradas, tá? E que vocês, ouvindo falar daqui para diante, vão saber o que isso significa, né? Então, a gente tem aí a questão da dispareunia, que é uma dor que acontece, né? Já houve ali a penetração e é durante a relação sexual a pessoa tem essa dor, né? Muitas vezes antes de começar a sentir dor, ela já tinha um certo desconforto. Então, a importância de estarmos identificando o que a gente sente, como que é essa sensibilidade, né? E aí, então, ela tem essa dor e isso pode ser também por vários motivos, né? A gente sempre olha aí para a educação sexual dessa pessoa, né, dessa mulher, se houve aí uma educação mais repressiva com relação ao sexo, se a ideia é muitas vezes de pecado, de algo inadequado, de algo ruim, se tem algum medo, né? Eu já ouvi relatos do tipo, nossa, eu tenho muito medo de engravidar, né? Já tenho filhos, eu não quero mais ter filhos. Então, como que a gente pode intervir junto a essa mulher, né? A essa história e a esse medo? Porque quando a gente tem medo, geralmente todo o nosso corpo reage a esse medo. E no que se refere aí à região da vulva, canal vaginal, isso pode, né? Vai contrair, não vai relaxar. E aí a tendência a essa dor, que é só um exemplo, tá, gente? Mas pode ter outras variáveis atuando também e contribuindo para essa dor durante a relação. Pode ser uma causa um pouco mais biológica, Ju? Pode, no sentido de ter alguma infecção, alguma inflamação. Por isso a importância de investigar. Tanto é que esse sinal de dor, ele acaba chegando, essa queixa de dor na relação sexual, muito frequentemente nos consultórios de ginecologia. Então, depois é que esses casos vão sendo encaminhados, né, aos psicólogos para aí entender. Bom, eu investiguei aqui com a minha paciente, né, não tem inflamação, não tem infecção, não tem nenhuma outra questão, alguma doença, uma endometriose, qualquer coisa que possa biologicamente estar interferindo nesse sentido, né? E aí, bom, então eu considero que é muito mais psicológico, e aí eu encaminho. Falo muito mais porque isso tudo fica associado, né? A gente separa para fins de estudo, que é muito mais fácil, mas isso vai se interrelacionando, né? A Liz tem uma pergunta aqui: a disfunção é só sentir dor ou não atingir o orgasmo? Liz, você tá me contando aqui de um outro sinal, e eu já vou chegar lá, aguenta aí um pouquinho, de disfunção, sim, tá? E o não atingir é também considerado, mas a gente já vai chegar lá. Só vou finalizar esse sinal da dor, tá? Então é muito importante, né? No caso da dispareunia, esses medos, às vezes, né? Medo de engravidar e outros medos, às vezes medo. Tô lá no ambiente, tenho medo que alguém chegue, enfim, que alguém escute. Tudo isso pode estar contribuindo para esse tensionamento, né, da mulher, desse corpo. E aí, essa dificuldade de relaxar e de sentir prazer ali, porque aí vai ter muito mais dor, mas no sentido de que contrai, né? E aí fica muito mais difícil.
a questão ali do pênis, ele vai estar raspando aí na parede do canal vaginal e aí essa sensação de dor, né? E esse sinal de dor, a gente também tem o vaginismo como uma outra disfunção sexual, que nesse caso também se refere à dor, mas aí não consegue chegar à penetração, tá? Ou seja, é como se esse canal vaginal estivesse fechado, lacrado. Então, assim, gosto de mostrar para vocês aqui eu já a questão da vulva, né, do clitóris, aqui a uretra, canal vaginal. É como se esse canal, vou abrir aqui para vocês, olha só, ele tivesse uma parede. E aí, quando eu tento fazer algum tipo de penetração, e não só com o pênis, né, não só na relação sexual, mas às vezes até com o dedo, uma masturbação, a pessoa pode ter dor também. Essa mulher pode ter uma dificuldade, inclusive, na questão de tentar uma masturbação, né, com penetração, ou lá no exame ginecológico também tem dor, e isso a gente chama de vaginismo. Então, quando vocês escutarem essa palavrinha, vocês também já vão associar ao sinal de dor, né? E aí também, N razões, tá, gente, para essa mulher. Muitas vezes ela tem medo de sentir dor na penetração e isso já também faz com que a parede ali, né, do canal vaginal esteja contraída de forma involuntária e não permita nenhum tipo de penetração, tá? E aí não ocorre e isso vai permanecendo. A gente precisa investigar também. Pode ter de novo relação com a educação sexual, com repressão, com culpa, com vergonha. Pode ter N possibilidades aí do que essa mulher aprendeu, né, sobre sexualidade, do que tá dificultando para ela relaxar, né, e poder deixar de contrair esse canal vaginal dessa forma e permitir uma penetração, tá? Nesse caso do sexo com penetração, ok? E aí, eu vou responder aqui, então, um pouco do que a Liz perguntou, né? Vou pular um dos sinais, depois a gente volta. Então, a gente já falou um pouquinho, são 4 sinais importantes para a gente identificar uma disfunção sexual feminina. O primeiro deles é a dor. Então, assim, há quem diga que, não, mas a gente se adapta, tudo bem sentir dor. Não, gente, precisa, não é normal sentir dor, tá? Então, pode até ser, inclusive, uma questão de não estar excitada o suficiente, né? Daí, nas 3 fases aí da resposta sexual feminina, não é na fase do desejo, mas é na fase da excitação, a dificuldade. Então, não tem lubrificação, eu não consigo penetrar, eu vou forçar essa penetração e aí a mulher vai sentir dor. Então, tudo isso a gente vai avaliando depois em consultório, o que está acontecendo. Talvez quando esse casal está tentando uma penetração, não seja o momento que a mulher está mais excitada para facilitar essa penetração e ter prazer, né? Então ela sente dor, ok? Aí a Alice perguntou ali do caso do orgasmo, né? Um outro sinal de disfunção é sim não ter prazer, né? Não chegar ao orgasmo, que aí é a terceira fase, lembram que eu falei da resposta sexual, tá? E a isso a gente nomeia como anorgasmia, que é a falta, né? Então, a dificuldade de chegar ao orgasmo e pode ser também, tá? Ao longo de toda a vida, eu já ouvi de mulheres que nunca tiveram experiência de orgasmo, elas nunca sentiram prazer na relação sexual. Era algo do tipo, eu tenho que fazer porque eu sou casada, né? Dizem que a gente tem que ter relação sexual, que isso é esperado num casamento, então eu faço, mas não que seja prazeroso. Então, muitas vezes não tem dor, mas também não tem prazer, né? Também não chega ao orgasmo. E uma outra situação é quando essa mulher ela já teve momentos de conseguir, né, alcançar o orgasmo, ter orgasmo, sentir prazer, mas em algum momento da vida, por alguma razão, ela parou de conseguir, tá, Alice? Então, assim, daí a gente investiga o que está acontecendo nesse momento, nessa fase da vida. Se a gente for pegar, né, a nossa atualidade, o momento agora que a gente está vivendo de pandemia, por exemplo, né? É um momento que traz aí, de forma geral, claro que cada um tem a sua realidade,
muitos estressores. Então, às vezes a pessoa ela não consegue se envolver numa relação sexual, ela não consegue, sabe? De fato, tá envolvida para sentir prazer, ou ela tem a inibição, que é um outro sinal que a gente vai entrar um pouquinho depois, falta de desejo, sabe? Ela não tá nem aí para isso, ela tá muito mais preocupada, inclusive, e com o foco dela em outras questões, sejam questões de perda, né? E a gente tá, por exemplo, na pandemia, perda às vezes de emprego, perda de familiares, pessoas que estão doentes. Então há uma série de outras situações nessa fase da vida que nos tomam a atenção muitas vezes. E aí também prejudica a sexualidade, sabe? A Alice perguntou aqui, mas Ju, como é considerado que a pessoa está com disfunção? Tem um número de vezes que não atinge? Perfeito, Liz, isso é bem importante. A gente vai considerar, porque também assim, não dá pra gente tomar regras de que toda relação sexual tem que chegar ao orgasmo. Então a gente vai sempre avaliar a questão da frequência também, tá? Segundo o DSM-5, a ideia é que persista mais de 6 meses, pensando em período, né? E acima de 75%, então na maior parte das relações sexuais, a pessoa tem dificuldade nessa fase, por exemplo, do orgasmo, né? De sentir prazer. É claro que se a gente vai avaliar enquanto profissional, Liz, o nível de sofrimento, né? Porque às vezes, que é a intensidade do problema para aquela pessoa. Então, às vezes eu tô aqui há um mês, porque também tem a frequência que a pessoa tem em relação sexual, que é particular para cada pessoa. Poxa, eu tô aqui há um mês e assim, para mim tá muito difícil, tá me atrapalhando. Eu preciso entender melhor o que tá acontecendo, né? A gente não vai, às vezes, nomear como uma disfunção já nesse momento, mas há aí algum tipo de perturbação, sofrimento, inadequação, né? Nessa sexualidade que essa pessoa quer resolver, que tá sendo. Eu considero muito isso do sofrimento, sabe? O quanto tá sendo sofrido para aquela pessoa. E quando a gente fala de disfunção sexual, porque assim, quando eu tô ali sozinha, né? Masturbação, autotoque, é eu comigo e ok, mas geralmente a questão da disfunção ela aparece quando envolve uma parceria, né? Então, assim, é aquele parceiro que quer uma penetração e eu não tô tão excitada ainda, ou é aquele parceiro que quer, ou parceira, né? Ela quer mais vezes durante a semana, ele não quer tanto, ele não tá tão afim assim de ter relação sexual e ela sim tem um certo descompasso entre os dois, entende? O parceiro tá acreditando que eu tenho outra pessoa, que eu não amo mais porque eu não sinto prazer na nossa relação sexual, né? E daqui a pouco, como eu falei anteriormente, uma disfunção pode levar a outra, né? Daqui a pouco toda vez que eu transo eu não tenho prazer. Pra que eu vou transar, gente, né? Pra que eu como um chocolate, por exemplo? Eu gosto muito de chocolate, né? Pra que eu como um chocolate? Eu sinto prazer comendo chocolate. Daqui a pouco, se eu não sentir mais, qual que vai ser a motivação para eu voltar a comer chocolate? A mesma coisa é com relação ao sexo, sabe? Então, daqui a pouco já não tem muito mais prazer. Tá, pode ser uma motivação no sentido, eu vou agradar a parceria. Mas sabe, daqui a pouco podem surgir desculpas, né? Eu não tô muito bem hoje, não quero. Daqui a pouco pode surgir uma inibição do desejo, que é a falta do desejo, que é um outro sinal muito importante de disfunção, né? Era uma pessoa que ela tinha interesse por sexo, né, durante uma fase da vida, e daqui a pouco ela já não quer mais. E aí pode ser que foi a partir de uma outra disfunção, né? Seja de dor, como eu falei antes. Poxa, pra quê, né? Eu vou de novo tentar ter uma relação sexual mas se eu sentir dor de novo, né? Poxa, foi tão desagradável das últimas vezes. Acho que eu não quero. E aí vai passando, já não tem, né? O desejo também. Então, uma disfunção ela pode acabar, né? Por isso também, quanto mais tempo a pessoa fica com aquela inadequação, com aquele sofrimento, maiores as chances de ela acabar entrando numa outra disfunção.
né? Como, por exemplo, a inibição do desejo, tá? Que é o não tá afim de sexo. Eu não quero, eu, né, nem sinto falta disso e eu não tenho desejo, não tenho vontade, assim como eu tenho vontade de comer chocolate, não tenho vontade de transar, tá? Mas entrando nessa ideia, né, de um outro sinal de disfunção sexual que a gente falou aqui, então, até agora, da primeira, que é a dor, que é muito, muito comum, né, e aí envolve dispareunia e vaginismo. Eu pulei ali para a terceira, que é a dificuldade de chegar ao orgasmo, né, a terceira fase da resposta sexual feminina, que aí é a anorgasmia, que é a ausência de orgasmo, a ausência de prazer, né? E a gente tem aí o outro sinal, que é a inibição do desejo, né? A falta de desejo de transar, de ter relação sexual, de ter atividade sexual. Oi, Afonso, prazer tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Compartilha aí também, envia no aviãozinho para os seus amigos, para as suas amigas, que hoje o assunto é disfunção sexual feminina, né? Como identificar. E a gente está aí na terceira disfunção, no terceiro sinal, na verdade, de que pode haver uma disfunção, que é a inibição do desejo. É quando a mulher não sente mais vontade de ter relação sexual, de ter, né, atividade sexual aí. E de forma geral, não é regra, tá? Mas o que eu mais ouço é um descompasso no relacionamento de maneira geral, que aí proporciona um afastamento, né? Prejudica a intimidade, e aí essa mulher não tem mais vontade de transar com esse parceiro. Pode acontecer também assim, gente. Ah, é só com esse parceiro, eu tenho desejo por outras pessoas, e aí a gente vai entender como é que tá esse relacionamento, e é o que eu mais ouço, o que eu mais recebo, né? Muitas vezes tem decepções, a mulher se sente incompreendida, não se sente amada, valorizada, às vezes se sente usada, do tipo, ele só me procura para sexo, né? É só isso que a gente faz junto, e aí entendendo que a parceria ela, né, o relacionamento conjugal ou com mais pessoas, né, mais de duas pessoas, a ideia é ok, né, ter sexo, se as partes envolvidas assim entendem, mas tá além disso, né? É ter parceria aí para outras coisas no dia a dia, é receber apoio, receber ajuda. Isso é uma relação, né, afetivo sexual. Tem a questão do afeto e não só do sexo, né? Então, é uma queixa, assim, que vem a inibição, pra mim é muito comum isso. Vem a inibição, né? Ah, não tô afim de transar, sabe? E aí eu vou olhar para o relacionamento, tem várias queixas relacionadas ao dia a dia com esse parceiro, de como acontece o dia a dia, de que ele não me dá atenção, ele não me ouve, ele só me procura à noite pra transar, né? E aí essa mulher, ela não tá disposta a isso. E aí a gente revê a relação, né? Agora, se for algo assim, não tem desejo por ninguém e aí a gente vai precisar investigar também, né? Tanto que isso de tanto a anorgasmia quanto a inibição, a gente foca muito no autoconhecimento, né? No autotoque, na masturbação, para verificar se essa mulher vai tendo aí alguma resposta ela sozinha, né? Sem a parceria. Eu vejo aqui que a Cissa também está conosco, seja bem-vinda, Cissa. A Josiane também. Josi, aproveita, manda seus comentários, suas perguntas. Se alguém sentir à vontade para comentar aqui ou depois pelo direct, se já teve, né, se já percebeu em si algum desses sinais, né, nas suas relações sexuais, seja dor, seja falta de desejo, falta de, né, interesse por sexo. E aí, de novo, a gente vai olhar também para o que está acontecendo nessa vida, né? Eu participei recentemente de uma live sobre sexualidade puerpério. Então, mudanças significativas na vida, elas podem impactar também nessa inibição do desejo, nesse não querer transar, né? E a maternidade é algo bem considerado, porque né, até biologicamente falando,
natureza muito sábia, eu vou me dedicar ali ao filho, né, recém-nascido, não vou me dedicar a outras situações da vida. Então pode também haver uma inibição, né, uma queda de libido na gestação também, pode acontecer, é bem comum, tá? Então pensem aí com vocês, se vocês já tiveram alguma situação, já perceberam algum sinal desses, ou se a sua parceira já comentou com você ou já aparentou, por exemplo, sentir dor na relação sexual, ou do tipo, ela nunca tá querendo transar ultimamente, o que pode estar acontecendo, né? Que é essa queda de libido, essa inibição do desejo. Às vezes tem interferência também de anticoncepcional, né? Às vezes precisa dar uma olhada para isso. Então, há quanto tempo tá acontecendo essa inibição, essa falta de desejo? Tudo isso a gente precisa considerar, né? Então, dor, falta aí de desejo, né? Inibição do desejo sexual e dificuldades para chegar ao orgasmo, para sentir prazer, né? São 3 dos sinais que a gente tem aqui para identificar alguma disfunção. E o quarto sinal, ele se refere aí a uma certa aversão ao sexo. O que é aversão, Ju? É a ideia de que sexo é algo muito ruim, para aquela pessoa. Transar é um castigo, é algo que ela não tem o menor interesse. E aí, de novo, é importante olhar para a história dessa pessoa. Eu fiz há algum tempo e também as pessoas ficaram muito. Teve muitas visualizações, comentaram muito, né? Sobre os impactos do abuso sexual na sexualidade da mulher. E se a gente for pensar agora, né, falando dessa disfunção aí, da excitação feminina, então, nas 3 fases, né, da resposta sexual, é a excitação que fica prejudicada, essa aversão, essa ideia do sexo como castigo, pode estar muito associada às experiências que essa mulher já teve ao longo da vida, e uma delas, né, por exemplo, a questão do abuso, que aí remete muito a essa ideia de você é obrigada a fazer, né? Como que foi essa experiência? Pensa, né? Com uma pessoa íntima sua, que geralmente o abuso é isso, e aí você tem que estar ali naquela relação que você não quer, né? De forma forçada. E muitas vezes isso fica tão marcado para aquela pessoa que ela não consegue, quando ela quer de fato ter uma relação sexual, se excitar para isso, porque acaba vindo muito para ela, assim, essas outras experiências que a gente chama de experiências traumáticas, né? Então ela acabou aí conceituando, tendo a ideia do sexo como algo ruim, aversivo, algo que é um castigo que ela tem que fazer e que ela não consegue se abrir para essa possibilidade de prazer e não de castigo. E aí também, de novo, a gente vai precisar aí entender melhor o que está acontecendo com essa mulher. Mas, tendo essas ideias, esses 4 sinais que vocês precisam estar atentos e atentas, e por que eu falo atentos? Porque muitos homens que acompanham aqui têm parceiras, né? E aí podem também dar esse tipo de dica, olha, você pode estar aí com uma disfunção, vamos procurar ajuda, né? Vamos procurar um profissional que seja especializado nisso, porque, por exemplo, né, na área da psicologia, a gente tem vários focos dentro dessa área e as pessoas muitas vezes, nem todo profissional de psicologia, ele se sente à vontade para abordar os temas da sexualidade. Então, é muito importante que vocês procurem profissionais que sejam, né, especialistas, que vão promover aí um ambiente mais tranquilo, que vocês vão se sentir à vontade para falar com cada vez mais naturalidade sobre sexo e sobre sexualidade, né? Sobre os seus medos, suas preocupações, porque todos esses sentimentos, essas emoções, elas vão contribuir para que você tenha aí satisfação, prazer e saúde sexual,
ou elas vão impactar de uma forma em que você se sente, né, mais travada, você não tem tanto interesse nessas experiências, você sente medo muitas vezes, culpa, vergonha, que são outros sentimentos muito comuns nesse âmbito, nessa área da sexualidade e que impactam e contribuem para que ocorram aí as disfunções sexuais, não é mesmo? O Valmir comentou aqui com um joinha. Acredito que o Valmir tenha gostado aí desse tema. Aproveitem, compartilhem com as pessoas que de repente não conseguiram acompanhar essa live nesse horário, nesse momento, mas que vocês acreditam que de alguma maneira essas informações vão ajudá-las a viver aí a sua sexualidade de uma forma mais tranquila, mais espontânea, né? Mais feliz, mais prazerosa. Essa é a ideia. Lembrando sempre do que a Alice perguntou ali, poxa, mas então toda relação sexual tem que ter orgasmo, por exemplo? Não, gente. Mas a ideia é que a balança esteja muito mais favorável, né? Para o prazer, para a satisfação, do que para o sofrimento, para a dor, né? Para o não prazer, por ausência de prazer, né? Então a gente precisa sempre olhar para isso. O que está mais frequente nas minhas relações sexuais, né? E nós profissionais, a gente está aqui nesse sentido, sabe? Porque há possibilidade sim de melhora, de sentir prazer sim. Eu sei que às vezes as pessoas procuram ajuda de outras formas e às vezes se frustram, se decepcionam, né? Até recentemente eu ouvi de uma mulher assim, daí eu, né, tava com inibição do desejo e aí me falaram para tomar uma medicação, mas não adiantou muito. Provavelmente porque os aspectos psicológicos estavam aí muito mais interferindo nas suas questões sexuais do que a parte biológica, do que o corpo somente, né? Então tem aí muitas vezes algumas regras, algumas preocupações, alguns medos que interferem fortemente na resposta sexual, né? E aí, numa dessas fases, e aí contribuindo para uma disfunção, ok? Vavá, bem-vinda, tudo bem? A gente está falando aqui hoje, né, sobre os sinais de disfunção sexual feminina. Já falamos desses sinais, que é o que mais aparece, né, a questão da dor. Então a gente precisa estar atento, não é comum sentir dor, não é normal sentir dor na relação sexual, tá? A falta de desejo, né, o não querer se envolver sexualmente, ter atividade sexual. Então a gente precisa olhar um pouquinho mais para isso, principalmente se em algum momento da vida a pessoa tinha interesse, né? E aí, a partir de algum momento, esse interesse ele diminuiu ou ele desapareceu, tá? Isso é bem importante de a gente poder conversar sobre isso, né? E dificuldade de chegar ao orgasmo. Eu fiz uma live sobre orgasmo recentemente também, foi bem legal, o pessoal gostou muito desse tema, porque nós sabemos que é bem comum ainda a anorgasmia, né? Algumas mulheres que nunca chegaram e algumas que já conseguiram, mas nesse momento, nessa fase, estão com dificuldade. E por fim, a questão do sexo como castigo, né? A aversão ao sexo, e a gente vai olhar para a história dessa pessoa, se teve algum abuso ao longo da vida, o que ela aprendeu sobre sexo, o que ela ouve falar sobre sexo, né? Será que ela ouve falar que é muito bom, muito gostoso? Ou será que cuida com isso, cuida com aquilo, né? Tem medos. Sim, Valmir, a gente ainda vai chegar nas disfunções sexuais masculinas, sim, tá? E aí, de novo, quando eu divulgar sobre, né, uma live sobre as disfunções masculinas, Valmir, vou convidar todo mundo, a gente vai chamar todo mundo. Porque muitas vezes, o que acontece? No caso dos homens, a gente já tem pesquisas de que os homens procuram atendimento, né, muito mais tardiamente. De forma geral, na área da saúde, se a gente for olhar, né, do cuidado, do autocuidado, as mulheres procuram mais por atendimento, né, elas têm sentem mais livres para isso, né?
E aí, os homens, eles têm um pouquinho mais de resistência, eles demoram cerca de 5 a 6 anos a mais para procurarem ajuda, pensando especificamente com foco em sexualidade, tá? E aí, por que que é importante chamar todo mundo? Porque muitas vezes a parceira vai identificar esses sinais e vai apoiar, né? Vai encorajar esse homem a buscar ajuda. Lembrando também que quando a gente faz o acompanhamento, né? A terapia sexual, a parceria acompanha, justamente porque é a parceria que está ali junto com essa pessoa na relação sexual. Então a gente ouve essa pessoa, né, as suas questões, a sua história de vida, mas a gente também chama a parceria, seja, né, parceiro ou parceira, para auxiliar, né, para contribuir nesse tratamento, nessa terapia, ok? Vavá, perfeito. O machismo ainda atrapalha muito a mentalidade dos homens para se autocuidar. É verdade, tanto que nos últimos anos, assim, as campanhas, né, por exemplo, Novembro Azul, né, cuidado em saúde, com os homens tem aumentado bastante, porque eles procuram menos mesmo, né, e acabam até vivendo menos, por essas questões, né, de autocuidado, de buscar sim ajuda, né? O que que significa buscar ajuda para alguns homens? Ai, mas eu não dou conta, ai, mas eu sou fraco. Esses conceitos de masculinidade impactam diretamente nessa abertura para receber ajuda, né? O Valmir falou, eu não sou agente de saúde, tenho consciência, ou sou. Você é agente de saúde, Valmir? É isso, né? Acho que sim, pelo ACS no final. Tenho consciência da necessidade. Perfeito. Então você sabe muito bem, você conhece muito bem a respeito do que eu tô falando aqui, dessa diferença, né? Do número de mulheres que procuram, do número de homens que procuram. Por isso que eu digo, vamos divulgar para todo mundo para potencializar esse tipo de campanha de que sim, os homens também procurem ajuda e que não tem problema nenhum a gente em algum momento da vida estar um pouquinho vulnerável, né? Ou no caso, estar doente ou estar com uma dificuldade em sexualidade, né? Será que é possível passar a vida inteira sem precisar de ajuda? Seja em que aspecto for. Então, é uma campanha que eu acredito que vale muito a gente investir, viu? Ai, que legal vocês interagindo entre vocês, que a Vavá falou ali. Excelente, Valmir. Isso aí, gente. Sabrina também entrou. Oi, Sabrina, tudo bem? Então, pessoal, se ficou aí alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram deixar sobre a live de hoje, mas pode deixar a Valmir aqui, ó. Tô comprometida em trazer também uma live sobre as disfunções masculinas para a gente poder conhecê-las melhor, né? Identificar que sinais a gente precisa estar atentos para, opa, acho que aqui tem uma disfunção sexual masculina, ok? Compartilhem então essa live, enviem aí para as amigas, para os amigos. Se quiserem, me mandem no direct o que vocês acharam, que outros temas vocês querem por aqui, como o Valmir já fez agora com a gente. Bom final de semana e vem comigo para as próximas. Beijo, até mais. Perfeito, Vavá, isso mesmo, o estímulo, isso dá autonomia, né, da sexualidade feminina. Muito bom. Acho que vou considerar para uma live, é isso que você quer? Vou colocar aqui na listinha, viu? Beijo, até mais.